Fala galera, Grieve Rocks na área, eu sou o Alessandro Pierre e antes tarde do que nunca, né? Hoje eu vou falar sobre 10 bandas, sabe aquele tipo de banda que sempre teve ali, você conhece um som ou outro, mas nunca deu a devida atenção e passa um tempo, no meu caso, nesse caso, né? Muitos anos até e de repente você para e presta atenção na banda e fala, puxa vida, né? Mas tudo tem seu momento, é normal, né? Principalmente pra gente que é muito eclético. Como eu comentei no vídeo anterior, nos anos 80 eu via muito synth pop, New Order, Pet Shop Boys, Depeche Mode, e nos anos 90 bastante rock alternativo, né? E toda aquela gama de bandas e estilos alternativos, né? De Nirvana até White Zombie, Pantera, Machine Head, Soundgarden, toda aquela galera, Nine Inch Nails também. E então acaba ficando pouco espaço para você conhecer melhor algumas outras bandas, né? Desse tempo. Uma coisa que eu sempre gosto de fazer é descobrir bandas novas, né? E nesse caso é como se você estivesse descobrindo bandas novas velhas, né? Então eu continuo descobrindo bandas que são de 2, 3 anos pra cá, bandas bem recentes, mas também eu gosto sempre de dar uma vasculhada e descobrir discografias de bandas que também são muito boas e eu acabei não prestando atenção na época, mas tudo a seu tempo. Eu acho que isso é uma coisa normal com vocês, com certeza também deve acontecer bastante isso. E então é isso aí, vamos lá ver quais são essas 10 bandas, né? A primeira banda dessa lista estava ali prontinha, ela tem vários elementos para mim curtir, assim, eu demorei um pouco, mas era dessa lista toda junto com uma outra banda que eu vou comentar depois, é uma das bandas que eu já curto já faz um tempinho. Eu estou falando do Sister of Mercy, né, banda britânica formada em 1980, um dos expoentes do rock gótico, uma das principais bandas, né, ela traz elementos eletrônicos, batida pesada, aquele som meio dark, ou seja, várias coisas de estilos que eu curto. Tava tudo ali só esperando eu descobrir a discografia da banda e eu recomendo muito Sisters of Mercy. 21 de janeiro de 1996, né? A banda tava prestes a entrar no palco e eu ali dentro do estádio e o que eu fiz? Fica pra próxima, gente. Sair fora e eu tô falando do The Cure, né? Eu só não me arrependo de ter saído fora porque esse dia era um Hollywood Rock e eu tinha acabado de ver White Zombie e os Smashing Pumpkins. Tiveram algumas bandas antes, mas eu não curtia, não era muito meu barato. Mas o Smashing Pumpkins e o White Zombie juntos, pra mim, é um dos dias mais importantes, assim, um dos melhores shows da minha vida, né? Então eu já tava muito impactado, pra mim aquilo já era... E aí depois você vê alguma outra coisa que não é muito seu barato, fica muito fraco, né? Era um domingo à noite, no outro dia eu tinha que trabalhar, segunda-feira, né? Então eu falei, olha, The Cure fica pra próxima, né? Friday I'm in Love na época tava bombando também e até hoje eu não gosto dessa música, o que também me deixou com o pé atrás assim. Então pra mim aquele dia foi tranquilo, né? Claro, hoje eu gosto muito mais do The Cure, eu tive chance de ver eles em 2013, né? Um show de 3 horas, que parece que passou 1 hora só. Não é um show chato, pelo contrário, são muitas músicas, fora os hits, tem músicas excelentes. Impossível recomendar um disco do The Cure, eu sei que o Disintegration é um dos mais clássicos, né, mas realmente é impossível. E isso é mais uma recomendação, é o The Cure. A terceira banda dessa lista, eu já tinha adiantado no vídeo passado que o Grieve Rocks não era necessariamente só sobre rock, né? Mas ela é uma banda bem pesada também, e é de rap, eu tô falando de provavelmente a minha banda favorita no estilo, apesar de gostar bastante de Beastie Boys e Run DMC, eu tô falando do Public Enemy, né? A voz maluca do descontrolado Flavor Flav e mais o Chuck D, o líder da banda, que tem uma voz que por si só a voz do cara isolada, ela já é bem pesada, mais as batidas, os scratch do Terminator X, e depois o DJ Lord também, que faz um trabalho muito bom nos scratch, nas pickups também. Public Enemy é animal, é um som pesado mesmo, e eu recomendo bastante Public Enemy. A próxima banda dessa lista é junto com Sister of Mercy, é uma banda que eu já curto já faz um tempinho também, mas eu demorei bastante pra curtir ela, eu já vi algumas vezes pro Brasil, eu nunca fui porque eu não gostava, então eu tô assim, ó, esperando ela vir. E um detalhe interessante dessa banda é que ela tem ótimos discos, só que eles têm até estilos diferentes, assim, né? A gente tem um pouco de pós-punk, um pé no gótico até, com Love, tem no meu álbum provável predileto da banda, no Electric, é um hard rock pesadíssimo, e eu tô falando do The Cult, né? Outra banda com muita coisa boa para ser descoberta, se assim como você perdeu um tempinho aí também. E do The Cult tem uma coisa que eu quero destacar. Em 2001 eles lançaram um disco muito bom também. Nos anos 90 eles deram umas patinadas, assim, tem algumas coisas que são um pouco inferiores assim ao resto da discografia da banda, mas em 2001 eles lançaram esse disco que não é muito comentado, acho que é Beyond Good and Evil.
e é um disco mais pesado, bem rock and roll, mas é mais pesado, mais direto assim. Então eu gostaria de dar um destaque para ele, porque os outros clássicos a gente sempre ouve falar, então eles acabam não tendo muito, sempre tem um destaque mesmo, né? E é isso, eu recomendo bastante, esse é o The Cult. A quinta banda dessa lista, eu acabei de comentar sobre o The Cult, o Electric, e o Electric, apesar de ser um disco excelente, ele tem só um probleminha que é um pouquinho de falta de personalidade. Os caras deviam estar ouvindo muito essa outra banda da minha lista, que é o AC/DC, né? É uma banda que eu realmente demorei para curtir. Eu gostava de algumas coisas ou outra, mas depois eu comecei a conhecer mais, a ouvir mais, e apesar de achar o Brian Johnson um puta vocalista, mas a fase do Bon Scott pra mim é excelente, é um rock and roll de primeira qualidade, assim, e eu acho que eu subestimei muito essa banda porque é uma das bandas mais importantes da história do rock and roll, né? Eles têm uma pegada hard rock, mas ao mesmo tempo eles misturam algumas coisas com um rock and roll mais clássico, né? Tipo o Chuck Berry, que com certeza também é influência pro grande guitarrista Angus Young, e menosprezar o AC/DC é burrice, hein, Alexandre? Mas acontece e é isso, eu recomendo muito AC/DC, principalmente a fase Bon Scott. Assim como AC/DC, a próxima lista dessa banda também é australiana, e essa banda também tem um detalhe interessante. Eu já curti alguns singles, já tinha até uma coletânea aqui que eu vou mostrar pra vocês, e eu sempre achei legal, assim, mas nunca foi das minhas bandas prediletas. Não é das minhas bandas prediletas, mas é uma banda que hoje em dia eu escuto muito mais ela por um detalhe também curioso, né? E eu tô falando, claro, do Midnight Oil. Por que eu vou destacar o Midnight Oil? Em 2017 eu vi um show da banda, e um dos top 10 que eu vou provavelmente colocar aqui depois é um top 10 de shows surpreendentes. Porque uma coisa é quando você vai ver uma banda que você sabe que ela já é das suas prediletas, você sabe que o show é animal, então você já vai com aquela expectativa sabendo que vai ser um puta show, né? Mas um cenário totalmente diferente é quando você gosta de uma banda, acha que o show vai ser bom, ou muito bom, na melhor das hipóteses, e você acaba sendo surpreendido como tipo um dos melhores shows e bem impactante mesmo, né? E o Midnight Oil foi assim, quando eu vi a banda ao vivo, eu falei, caramba, meu, que showzaço, né? E aí sim, eu entendo a discografia da banda, fora os clássicos bem sempre comentados, Blue Sky Mine, Diesel and Dust, eu vou recomendar um disco de 1980. O álbum chama 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, né? Mas é um disco também muito bom também. É mais um daqueles tesouros para serem descobertos aí, eu recomendo bastante, esse é o Midnight Oil. Um detalhe curioso das próximas 3 bandas dessa lista são os estilos, né? São 3 bandas de estilos que eu não sou muito chegado assim, então por isso mesmo eu nunca dei a devida atenção para elas, e eu vou começar falando de rock progressivo. Nunca fui um grande fã de rock progressivo, assim, músicas muito longas ou aquelas partes instrumentais e muita parte viajante, assim, não é muito meu barato. Eu gosto de músicas mais diretas, um rock and roll mais básico às vezes até, mas essa banda ela quebrou completamente todos esses parâmetros com o peso, com a musicalidade que os caras têm, né? São 3 músicos excelentes, e eu tô falando da provavelmente a maior e melhor banda canadense de todos os tempos, é o Rush, né? Claro, o destaque sempre é o Neil Peart, o provável melhor baterista de todos os tempos, se não for o melhor, está sempre entre o top 5 mais importantes de todos os tempos, mas a gente também não pode menosprezar os outros dois, o Alex e o Geddy Lee, né? O Geddy Lee, aliás, dessa banda, desse top 10 aqui, é a banda que eu tinha mais um pé atrás por causa da voz do Geddy Lee, né? Porque é aquele tipo de voz ame ou odeie, mas uma vez que você acostuma com ela e começa a curtir as melodias que ele faz com a voz também, é animal. Então eu acabei entrando no Spirit of Radio, e esse é mais uma banda que eu recomendo, esse é o Rush. Outros 2 estilos que não estão longe de ser o meu barato é o Southern Rock, que não é uma praia que eu curto muito também, mais ainda o Country Rock, né? Você chegar pra mim e falar, você gosta de Country Rock? Só de ouvir a palavra Country eu já vou falar, Mas essa banda, ela também, assim como o Rush, ela quebrou todos os parâmetros aí. Eu tô falando do Creedence Clearwater Revival, né? John Fogerty, sua voz inconfundível, uma banda que faz uma guitarreira, ela tá longe de ser só country rock ou só southern rock, é um rock and roll mesmo pesado, muito bom. É uma banda que infelizmente ela durou pouco, ela lançou 7 discos, o único disco que eu acho um pouquinho inferior ao 7º, o resto é só sonzeira. Só em 1969 eles lançaram 3 discos, e se vocês ouvirem esses 3 discos, a quantidade de hits que tem neles, que são quase coletâneas assim, e as músicas que não são singles, mas são tão boas ou melhores quanto,
é inacreditável. Esse é o Creedence Clearwater Revival. A penúltima banda dessa lista, tem a essência dela em blues. Blues é outra coisa que eu curto, mas não sou muito fã assim, de ficar ouvindo blues direto, assim, nem sou um grande conhecedor por causa disso mesmo. Mas assim como Creedence, ela também tem uma raiz, né, que é o blues, só que ela vai longe daquilo, ela coloca um blues rock, ela coloca riffs, tem muita guitarreira, e eu tô falando do ZZ Top, né, banda texana, são 3 caras, puxa vida, só sonzeira também. Dessa lista toda aqui, é a banda que eu descobri mais recentemente, então eu tô engatinhando ainda, tô entrando na discografia, né? Tô conhecendo algumas coisas. Posso destacar, claro, o Eliminator por ser o álbum de maior sucesso e o mais acessível, provavelmente. Mas tanto antes quanto depois eles têm sons muito bons, é muita guitarreira mesmo. Eu assisti também um documentário da Little Old Band from Texas, se não me engano, também recomendo bastante para você que quer começar a conhecer a banda. E um detalhe curioso da banda também é que esse ano, se não me engano, eles estão fazendo 51 anos com a mesma formação. Eu posso estar errado, mas eu acho que é a única banda que durou tanto tempo assim com a mesma formação, né? São os mesmos 3 caras, né? Começaram lá antes mesmo das próprias Barbas, das famosas Barbas, né? Mas é isso, é muita guitarreira por uma banda só e eu recomendo muito essa banda texana, o ZZ Top. A última banda dessa lista é a que provavelmente me inspirou a fazer essa própria lista, porque das 10 ela é a que acabou virando uma das minhas prediletas mesmo. Em 2016 eu ouvi um single chamado Winter, do disco do mesmo nome, né? Eu tinha achado muito boa, mas eu falei, legal, sabe quando você ouve e fala, depois eu dou uma ouvida no disco e acaba passando batido. E no ano passado, em 2019, eles lançaram um álbum chamado From Here. Esse disco eu comecei a ouvir e aí sim eu entrei de vez nessa banda. E aí eu fui descobrindo a discografia dela e ela acabou virando mais uma das minhas bandas prediletas. Desse top 10 aqui, hoje ela é a banda que eu mais escuto e eu tô falando do New Model Army, né? Justin Sullivan, sua voz animal também. Um detalhe curioso, eu não sou um cara muito ligado em letras, mas é impossível você ouvir as músicas dessa banda e não prestar atenção nas letras, né? Tanto pela poesia como elas são construídas, as histórias que elas contam também. Algumas letras são muito fortes, elas têm significados assim bem impactantes mesmo. New Model Army é uma bandaça do caramba. Nos anos 80, provavelmente hoje a época que eu mais tenho ouvido deles são os discos dos anos 80, mas como eu destaquei, por exemplo, um disco de 2019, a gente vê que a banda não está longe de ter parado lá atrás, né? E é isso, eu só conhecia do New Model Army 3 singles que tocavam aqui na rádio frequentemente, que é o 51 States of America, o Purity e o Here Comes the War, que é daquele disco no começo dos anos 90, né? E nunca tinha parado para prestar atenção e hoje é uma das minhas bandas prediletas e é a banda de destaque desse top 10 aqui pra mim, New Model Army. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse top 10. Eu sei que algumas bandas vocês devem ter pensado, Alexandre, cara, como você ignorou essa banda por tanto tempo, né? Vocês devem ter ficado até abismado, mas é uma coisa que é natural, às vezes a gente está numa fase de ouvir um estilo de som ou outro, né? E aos poucos, quanto mais a gente vai ouvindo música, a tendência é expandir, né? Tanto de dentro do próprio estilo, quanto conhecendo outras coisas de outras épocas. Então é isso. Deixa nos comentários quais bandas aconteceram isso com vocês, né? Que vocês deixaram meio que passar batido e hoje em dia vocês gostam bastante. E tem 3 bandas que estão no meu radar aqui que provavelmente seria uma futura lista dessa, né? Tem tudo pra ser. Eu tô falando do The Damned, do Tin Lizzy e do Electric Light Orchestra. 3 bandas de estilos completamente distintos, mas o pouco que eu tenho ouvido eu tenho gostado bastante, então eu quero conhecer mais sobre elas também. Porque a novidade nunca para, né? As novas e as velhas nunca para. Eu acho fascinante isso, a chance que a gente tem de descobrir coisas antigas. Como eu comentei também, são tesouros guardadinhos ali, ó, só para ser descoberto. Eu acho muito legal isso. E é isso. Um agradecimento também por toda a repercussão que a gente teve com o primeiro vídeo também. Foi muito legal a resposta da galera. Eu fiquei muito contente e essas coisas fomentam a gente, vão dando combustível para a gente criar mais vídeos e seguir em frente. E é isso, mais uma vez, muito obrigado, Alessandro Zampieri, esse é o Gravy Rocks e let's rock!